Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Migração Legal. Me chamo Aline Silva, sou advogada, especialista em direito empresarial e internacional. Eu sou a Bárbara Andrade, advogada internacionalista. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Migração Legal. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Gabi Cardoso. Olá, bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Doutora Gabi, se apresente para todo mundo, para eles te conhecerem, conhecer o seu background. Meu nome é Gabi Cardoso, eu sou advogada no Brasil, em Portugal, no Reino Unido. Já faz um tempinho que eu moro aqui no Reino Unido e trabalho com a parte não só imigratória, mas também direito de família, outras coisas empresarial, a parte de sucessões. Então, são várias questões que chegam até nós no nosso escritório e a gente dá andamento. A parte migratória realmente é uma das mais fortes, porque a gente lida muito com o pessoal que fala a língua portuguesa, então não é só os brasileiros, a gente tem africanos aqui, nós temos os portugueses também, e até pessoas que falam espanhol, então tanto é que as minhas coisas, nós temos uma série de e-books com os vistos, e eles são 3 línguas, porque eu tenho que abranger as 3 línguas, o inglês, o português e o espanhol, porque a gente tem bastante espanhóis aqui também em contato com a gente, então a gente tem aqui um vasto leque no nosso escritório para poder atender. E nós temos hoje, saiu uma pesquisa recente, né, do Itamaraty, nós temos mais de 220 mil brasileiros morando aí no Reino Unido. E qual seria a porta de entrada, né, para os brasileiros hoje, pós-Brexit, para as pessoas, para os imigrantes, né, para os estrangeiros que queiram imigrar para os Estados Unidos? Quais seriam aí a porta de entrada, o visto mais comum, que as pessoas mais procuram, visto de estudo, visto de trabalho, reunificação familiar? Como é que funciona aí na Inglaterra? O visto mais simples hoje em dia é o de reunião familiar mesmo. Tanto pode ser como esposo, ou como filho, ou neto. Então, o visto familiar é o mais, eu digo, não é o simples, mas é o mais fácil. Por quê? Porque os requisitos deles são mais fáceis de atingir. Porque nós temos aqui muitos tipos de visto, bastantes, mas eles são muito específicos. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o visto para pessoas que trabalham com artes, o visto para ministério religioso, o visto para atletas, o visto. Isso são vistos muito específicos. Então, óbvio que elas têm um requerimento mais específico para isso. Então, eles não são fáceis, não é? Porque você tem que mesmo ser um profissional dessas áreas ou qualquer coisa assim, para que você consiga esse tipo de visto. Então, o mais simples é o da família ou o de trabalho. Por que o segundo lugar está o trabalho? Porque não é simples você também conseguir um visto de trabalho. Porque aqui o visto de trabalho só pode ser dado para empresa, por uma empresa que já esteja registrada no home office. E não são todas as empresas. Veja, a gente faz aqui as licenças empresariais para que eles consigam fazer a entrada de novos imigrantes, e já é um caminho difícil, porque o home office fica muito em cima dessas empresas, não é? Que vão, que abrem a porta. Quando a gente faz uma aplicação de sponsor license de uma empresa, ele fica com todo o foco em cima dele, não é? Então, o empresário que está fazendo isso pode receber visitas de surpresa, verificações, ele consegue a licença por 4 anos para poder trazer gente, mas ele está sempre com os olhos do home office em cima dele, tá? Então, não é simples você conseguir um visto de trabalho, porque tem que ser dessas empresas que estão licenciadas com home office. Senão você não consegue. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, mas eu consigo um amigo que tem uma empresa aí e que consegue me levar e consegue me dar um contrato de trabalho. Não, não é assim. Vocês têm que conseguir de uma empresa que esteja registrada no home office.
Então, aí está o problema. Além disso, eles têm uma lista de escassez. Então, uma lista de profissões que são mais escassas aqui. Então, que os vistos são mais fáceis. Eu vou dar um exemplo. Nós, há uns 2 anos atrás, talvez, tivemos aí um problema com os caminhoneiros. Então, não tinha caminhoneiros aqui. Então, eles arrumaram uma rota só para caminhoneiros, para entrar os caminhoneiros aqui de volta, porque a gente tinha fechado, não é? Então, como a gente fechou, o que aconteceu? Muitas pessoas que eram europeias e trabalhavam com caminhões, com entregas, etc. e tal, voltaram para os seus países. E então, aqui abriu uma escassez enorme, perto do Natal, sem caminhoneiros. O Office abriu uma rota só para eles. Na época do Covid, abriu uma rota só para as nurses, para as enfermeiras. Então, de vez em quando, há já temos a lista de escassez, mas tem uma mais escassa ainda que eles abrem mesmo e dizem, não, venham, que a gente está precisando trabalhar. Mas, atualmente, não tem nenhuma assim. Tem mais ou menos ali na construção civil, tem na hotelaria, restaurantes, tá? Mas elas já estão na lista de escassez, tá? Não é uma coisa assim muito necessária, como foi as enfermeiras e os caminhoneiros que a gente não tinha para eles entregarem os presentes de Natal, passarem, né? A escassez era tão grande ali perto do Natal que eles tiveram mesmo que abrir e entrou muita gente só para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso para o visto, falando em visto de trabalho, que na minha opinião é o segundo mais fácil. O primeiro mais fácil é mesmo de família. Então, aí ele inclui o spouse visa, por exemplo, né? Então, obviamente, a pessoa cujo companheiro que vai casar, ele já tem, pode ser o limitado, que é o pre-settlement aqui, ou pode ser o settlement, ou pode ser mesmo um britânico, não é? Então, ele utiliza essa rota do spouse visa, do visto de esposa. Além disso, nós temos também, por exemplo, existem muitas crianças que são adotadas, temos que fazer, então, também o visto de família. Pais, às vezes, que são já dependentes, já são aposentados, precisam ficar mais perto dos seus filhos, que estão aqui, já têm a sua residência, tanto limitada quanto a definitiva. Também se usa muito esse caminho do visto familiar. Então, o visto familiar, quando é para crianças ou idosos, o inglês ele não é obrigatório. Mas para quem é esposa, vai ter que fazer um teste de inglês. É muito simples. Eu costumo dizer que é o the book is on the table. Não tem mais que isso. Por quê? Porque é o A1, não é aquele mesmo que eles vão ter o básico. Eles vão ver se você consegue ir numa farmácia fazer um pedido, se você consegue cumprimentar, se você sabe se comunicar o básico, entendeu? Então é muito simples. Esse exame, inclusivamente, você consegue fazer online. Você não precisa nem estar aqui no Reino Unido, você pode estar aí fora. Não é? Mas é um requisito obrigatório para os cônjuges, né? Para eles conseguirem o visto de reunião familiar e fazer previamente esse teste de inglês, que é o nível básico. O nível básico é o A1. E então você consegue fazer. No Brasil, acho que só a cultura inglesa, se não me engano, é que está apertando esse teste, mas também não se apertem, porque é só fazer um Google para os provedores daqui, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e fazer o teste com os provedores daqui pela internet, que também dá, certo? Então, isso é um dos requisitos para o spouse visa. O outro que é muito importante, eu tenho que sempre falar para os meus clientes, para todo mundo, é que o esposa, que será o sponsor, ou seja, que será o patrocinado, a pessoa que mora aqui, ela tem que ganhar pelo menos um salário mínimo. E esse salário mínimo hoje está aqui em 18.600. Então, o governo acha que a pessoa, o casal, sozinho, consegue viver por ano com 18.600. Então, a pessoa que mora aqui, que vai trazer o seu esposo e esposa de fora, tem que, pelo menos, não precisa ter esse dinheiro em conta, precisa ter um emprego que lhe dê esse dinheiro, não é? Por ano, tá? Então, isso é um outro requisito que é assim, difícil passar sem. Nós temos exceções, eu vou dizer, alguns que tiverem alguns tipos de benefícios, não são todos e não são os normais. Alguns tipos de benefícios conseguem ultrapassar esse finance requirement, ok? Então, esse requerimento financeiro pode ser ultrapassado se o sponsor, né, a pessoa que vive aqui, tiver algum tipo de benefício. Além disso,
você tem que entender que as taxas aqui são bem pesadas. Pessoal, aqui, para conseguir fazer o visto esposa, daqui a uma semana, na verdade, menos de uma semana, no dia 4, vai ser aumentados os custos agora. Mas, para vocês terem uma ideia, para o visto do home office, vocês pagam em torno de 1.534, não é? Isso vai ser aumentado. A taxa de aplicação para você aplicar? Isso. E além disso, você tem que pagar a taxa de NHS, que é o EHS, que é para saúde. Então, o teu primeiro visto família, ele é 2 anos e 9 meses, tá? Então, eles têm ainda é 624 por ano. Então, vai dar mais ou menos 1.890, além daqueles 1.500 que você pagou lá atrás, certo? E você paga tudo uma batelada, um atrás do outro, ou seja, não tem como dividir, pode usar o cartão de crédito, mas tem que pagar na hora da aplicação e é bem pesado. E agora vai ficar pior, porque eles de 624 vão passar para 1.034, 1.060, alguma coisa assim. Então, vai ficar mais caro ainda, isso por ano. E quase o dobro, né? Foi 40% de aumento, mais de 40%. Tem até petição aí rolando para isso não acontecer, mas qual era o problema? O Rishi Sunak, o nosso primeiro-ministro, como estava tendo muitas greves dos médicos júniores, então ele veio com a proposta dizendo, olha, eu já sei como é que eu vou pagar vocês, não é? Então ele anunciou que seriam os estrangeiros que iriam ter a taxa do IHS, que é para a saúde, aumentada, para que eles possam pagar esses extras para os junior doctors aqui, né? Então, resultado, a gente vai ter um aumento significativo. O outro aumento da imigração mesmo, dos vistos, vai ficar para os immigration officers, né? Então, ele disse que, olha, houve esses 2 aumentos, então vai ficar mesmo para a parte de imigração, para os officers que estão ali de frente, não é? E case workers, que estão trabalhando nos casos, para eles dar, foi mais ou menos 15% de aumento. E o outro foi 40% de aumento, mas foi 40% de aumento justamente por causa, né, para pagar a parte da saúde, que ela não está assim, muito bem das pernas hoje em dia, aqui, né? Mas esses são os principais requerimentos que você tem que pensar quando você vai vir para cá, o que você vai ter que gastar e como vai ser o teu sponsor, e quem vai ser o teu sponsor, e como que vocês vão encaixar dentro desses requisitos, mas acreditem, é o visto mais fácil hoje em dia, é esse, entendeu? De reunificação familiar. De reunificação familiar. O de trabalho, pronto, se você for, que eles chamam, skilled worker, skilled é experiente, é uma pessoa já com um certo nível de experiência no cargo, etc. E tal. Então, é um sistema por pontos. Então, você tem que estar ter experiência dentro daquela vaga, você tem que saber o inglês. O inglês já é o B1, que é o intermediário, não é o mesmo da reunião familiar. E você tem que ter a vaga mesmo, não é? Então, e essa vaga, essas profissões que são escassas, os empresários não precisam ficar pondo muito, tentar procurar aqui dentro, porque para as outras que não são escassas, como funciona o processo? Primeiro, eles vão ter que colocar aqui um certo número de tempo, para que, tem que comprovar isso para o home office, se não houver ninguém que se encaixe dentro dessa vaga, aí sim é que ele vai abrir para fora. Então, veja. É um pouco parecido com o Critical Skills e o General Employment Permit aqui na Irlanda. É um pouquinho parecido, pelo que você está falando. A gente tem aqui na Irlanda, eu moro na Irlanda, e a gente tem também aqui as permissões de trabalho, né, que a gente chama de visto de trabalho. Para a lista, aí nós temos a lista de critical skills, que são os trabalhos, né, que está faltando em escassez, a mão de obra que está escassa no país, e nós temos a lista
Não é a lista mesmo, é o General Employment Permit, mas a gente se baseia na lista, por quê? Porque aqui na Irlanda nós temos a lista de profissões que são consideradas critical skills, e nós temos uma lista de profissões general, onde as profissões que estão listadas naquela lista, que estão incluídas naquela lista, não são elegíveis, mesmo que general, para poder aplicar para o visto de trabalho, né? Para permissão de trabalho. Aqui na Alemanha, eles flexibilizaram com um visto de procura de emprego, mas mesmo precisa cumprir alguns requisitos, você precisa ter um conhecimento de idioma, você precisa ter um diploma, uma qualificação. Então, você tem aí 1 ano para procurar uma vaga e poder aplicar para um visto de residência, mas também tem a questões desses, eles chamam subempregos, né? Para essas áreas, o contratante precisa justificar a contratação de um imigrante, né? Por que não contrata um alemão para ser caixa, né? Nesse tipo de serviço? Então, é algo que eu não consigo entender, porque não tem mão de obra, mas mesmo assim eles não abrem, não flexibilizam. E como que funciona essa questão do general aí na Inglaterra? Como você estava falando, a pessoa pode estar dentro da Inglaterra para solicitar esse visto de trabalho, ou ela tem que aplicar, é um visto mesmo, ela tem que aplicar de fora, não é igual aqui na Irlanda, que Não. pode aplicar para permissão de trabalho fora da Irlanda, como você também pode aplicar estando aqui na Irlanda, né? O general, o requisito é fazer o anúncio, né, para comprovar, como aí na Inglaterra, pelo que você falou, que não teve ali um irlandês ou um europeu para preencher aquela vaga. Então, os empregadores precisam publicar em 3 canais de comunicação, em 3 jornais, aquela vaga, né, um dos requisitos, né, de elegibilidade, e uma das vagas tem que ficar disponível por 28 dias, para exatamente comprovar que não teve ali europeu ou irlandês que quis, né, que conseguisse preencher aquela vaga para justificar estar contratando um estrangeiro. Como que funciona aí na Inglaterra essa questão quando não é critical skills, né? É assim, existem algumas rotas, inclusivamente, para estudantes que acabaram de fazer a universidade. Eles vão para o mercado de trabalho. Então, eles querem gente qualificada, entendeu? Então, quando é o general, eles querem pessoas que têm qualificação. Então, tem que ter ali um diploma, tem que ter ali uma boa experiência, porque, como você disse lá atrás, em algum lugar, que você disse que eles querem pessoas que não é qualquer pessoa. No general, não é qualquer. Eles querem pessoas que sejam experientes para trazer agregar aqui a força. Agregar. Exatamente. Então, e todos os vistos, os primeiros vistos, eles estão sendo pedidos de fora. Primeiro, o visto de turista não se troca. A pessoa vem para cá como turista, ela quer trocar por um visto, ela não troca. Não tem. Visto turista, eles fecharam essa porta. Tem que sair para pedir o primeiro visto de residência. Pode ser ele via trabalho, pode ser ele via família, pode ser ele via outros vistos, investidor, startup, qualquer coisa assim, mas tem que sair para fora, certo? Para pedir o primeiro. Quais são as opções de quando você consegue trocar o visto? São, por exemplo, quando a pessoa está aqui como estudante na universidade, não é? E casa-se com um britânico ou um europeu que está aqui. Então, ele não precisa sair daqui para ir para fora, para aplicar o visto de esposa, por exemplo. A pessoa tem que ser pedida do lado de fora. Como ele já tem um visto de estudante, já foi feita essa checagem, porque ele é o mais difícil. O de estudante? Primeiro visto é o mais difícil. Primeiro visto, mais tempo. Por quê? Porque eles checam tudo de você, não é? Já o segundo visto, a troca, a extensão, qualquer coisa assim, que faça isso aqui dentro, é muito mais rápido. 3 semanas sai, não é? É mais flexível, né? Porque ele já tem o seu histórico ali, em tese, né? Então, esse primeiro visto, esse visto, qualquer que seja o visto, tem que ser tirado do lado de fora, tá? Certo. Pode ser skilled worker, não é? O de família, tudo tem que sair para fora. Como é que as pessoas sabem que a pessoa saiu?
porque fazem a biometria lá fora. Então, eles sabem que saiu. Porque, por exemplo, você tem que fazer... eu costumo dizer assim, olha, gente, é assim, podem ir ali para Dublin, ou podem ir ali para Lisboa, ou qualquer coisa assim, ou voltem para o Brasil, ou voltem para o país de origem, não é? E façam a biometria lá. Aí existe um jeito de que você consiga ficar com o passaporte. Se você quiser voltar, isso é muito comum entre casais. Às vezes são fresquinhos de casar, e então não querem ficar separados, etc e tal. Então, eles acabam ficando com esse passaporte, eles entram de novo como turistas, porque, né, você não tem outro tipo de visto, o teu visto está sendo feito. Então, você paga uma taxa, no Brasil é R$ 400, não é? E o teu visto segue, não é? E você fica com o teu passaporte. Porque se você não tiver o teu passaporte, você não consegue viajar. Então, como o visto de esposa está até 6 meses, até 24 semanas, é muito tempo. E está até porque, depois que entrou, que teve a guerra da Ucrânia, eles abriram a porta para os ucranianos, então os ucranianos podem fazer como se fosse um free movement. Eles têm aqui, né, só se inscrever e vir para cá, que eles podem ficar aqui à vontade, não é? Então, podem se estabelecer aqui. Essa ajuda que teve que, ao voltar para, né, ao se voltar para a Ucrânia, existiam muitos vistos, então eles alargaram esse prazo, porque era só 3 meses, não é? Então, alargaram esse prazo. Então, com as reclamações das pessoas ficarem 6 meses sem o passaporte, não é? Então, precisam, às vezes, ou ir para outro país, ou qualquer coisa assim, a pessoa, mesmo, ele mexe muito com o teu direito de ir e vir, não é? Porque você não consegue sair, porque o teu passaporte está lá para ser colado. Exatamente. Então, por isso, eles abriram esse serviço que, se a pessoa quiser ficar com o passaporte, ela se compromete a voltar assim que o visto sair, então ela tem que voltar ao país de origem, ou ao país onde fez a biometria, e aí cola vinheta no passaporte, aí volta, entra normalmente e começa a vida de residente, podendo trabalhar, só não pode ter acesso aos benefícios. Todo mundo que está vindo agora só tem acesso aos benefícios depois dos 5 anos, com Indefinitive Leave to Remain, tá? Para o pessoal que casa com britânico, eles conseguem... Existe uma rota de fazer cidadania britânica mais cedo do que os 5 anos, então eles conseguem, mas para quem é casado com um europeu, não consegue, então tem mesmo que ficar os 5 anos. Visto familiar são três aplicações. É o primeiro, que é o mais demorado. O segundo, ele é rapidíssimo, a extensão, não é? E aí ele atinge, com o segundo ele atinge os 5 anos. Aí ele tem que fazer a aplicação do Definitive Leave to Remain, que é a residência permanente, tá? Então, são 3 aplicações que ele faz ao longo, até que ele seja. Depois, se ele quiser, depois do Definitive Leave to Remain, ele quiser ser britânico, ele tem que esperar mais 1 ano com o Definitive Leave to Remain para ele conseguir aplicar o passaporte britânico. Eles são 2 anos e 9 meses de visto, o primeiro visto. Então, quando você já vem com ele colado no teu passaporte, tá. Ele já vem por 2, ele tem lá o prazo de expiração, tá? Então, ele já vem para 2 anos e 9 meses, tá? E aí, chega desses 2 anos e 9 meses, você tem que fazer a extensão. Então, você faz aí, você só tem 2 anos e 9 meses, você não tem ainda os 5 anos para fazer o Então, aí você faz o que a gente chama de extensão do visto. E depois da extensão do visto, é que você, então, faz o Indefinitive Leave to Remain igual a residência permanente. Que, por exemplo, a gente tem no Brasil, a gente tem a residência permanente. Então, essa é a residência permanente, não é? Só que essa residência permanente, você tem o direito de morar aqui, mas se você tiver mais de 2 anos consecutivos fora da Inglaterra, você perdeu o direito. Você perde o direito. Exatamente. Então, por isso que o pessoal aplica para o passaporte depois dessa residência permanente e só pode aplicar para o passaporte depois de 1 ano de residência permanente. Exatamente. E além desse requisito, precisa comprovar, tem que fazer prova de inglês, tem que fazer prova de estudos sociais, como é que funciona? Requisito financeiro, trabalhando. Que é o da cultura, não é? Daqui. E tem que fazer o do inglês, o intermediário, pelo menos. Não é? Então, você tem que passar nos 2 testes para depois a gente conseguir dar entrada, então, à cidadania. Não é? Entendi. Você tem que ter pelo menos um ano de Indefinitive Leave to Remain, ou seja, de residência permanente.
Só depois de 1 ano é que você pode aplicar. E aí existem alguns requisitos. Um good character, ou seja, você não pode ter multas, não pode ter condenações, não pode ter nem multa de trânsito, veja. Você não pode ter, porque eles vão olhar. Então, se você tivesse, tem que esperar 3 anos da última condenação que teve, não é? Da multa, enfim, para poder aplicar. Para poder aplicar, porque você tem que ter um good character para você conseguir ser inglês. Eles tentam aqui fechar ao máximo e eles já estão pensando em adiar isso 2 anos. Significa dizer que você vai aos 9 anos para conseguir ter a nacionalidade. Aos 9. Porque eles querem puxar para cima, não 5, mas 7, não é? Então, dos 7 aos 8, você tem que ter 1 ano, não é? Então, só depois dos 9 é que você consegue fazer. Eles ainda estão em aprovação, mas não duvido que eles não consigam passar isso, porque eles estão querendo. Eles já conseguiram estender, porque muita gente ia perder o prazo. Houve aqui um problema logo nas primeiras aplicações de pre-settlement e settlement, que dizia que você tinha que aplicar 28 dias antes de vencer. Só que as pessoas não prestam atenção nisso. Então, muita gente ia perder a sua residência de settlement e pre-settlement, ok? Isso é o pessoal da Europa. Iam perder, então eles já puxaram 2 anos. Então, a pessoa, em vez dos 5 que tinham que ficar no limitado, né? O mês passado, eles passaram para 7. Então, automaticamente, todas as aplicações, para que a pessoa tivesse um pouco mais de tempo e visse que, na verdade, o que estava escrito na lei anterior, na lei era que a pessoa tinha que aplicar antes, e não depois. Muita gente ia perder o prazo e ia perder a nacionalidade. Então, eles já puxaram para 7 anos, dos 5 para quem estava no pre-settlement e settlement, que é o pessoal, né, ou family member de um europeu ou os europeus. Muita gente entra com aquele visto de estudante ou de 11 meses, que é uma coisa mais técnica, ou para a universidade, não é? Que é de 1 ano, vai de ano em ano, vai subindo, vai sendo feito o visto. Se a pessoa deixa de ir 2 vezes, isso na parte técnica, de 11 meses, 2 vezes injustificada, a escola tem que informar o home office. E a pessoa perde o seu visto de estudante, porque afinal de contas ele veio para cá para estudar, certo? Então, se por exemplo, eu sumir, eu consegui já o visto. Não é assim. Logo em seguida, a escola tem que afirmar após 2 vezes consecutivas, sem nenhuma justificativa. Plausível, né? Lógico, né? Então, muito cuidado com as pessoas que pensam assim, eu pego um visto de estudante de 11 meses e vou para lá e não sei o quê e fico lá. Esse visto de estudante de 11 meses, as pessoas acham que é muito simples para pegar. É simples, mas você tem que pagar. A pessoa vem muito para esse tipo de visto, vem muito para estudar inglês, né? Ou mesmo fazer um curso tipo na área gastronômica ou qualquer coisa assim, né? A pessoa vem mais técnico fazer um curso mais não tão longo. E então a pessoa consegue o visto. Ok. Se ela deixa de ir para a escola, ela perde o visto instantaneamente. E quando as escolas dão esse visto, para as pessoas que precisam de visto para ficar, todas as escolas cobram à frente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uns vistos que a gente estava fazendo há um tempo atrás, que fomos fazer de inglês. As escolas estavam pedindo, em média, para fazer esse de 11 meses, em média 6 mil, 7 mil, à frente, libras, à frente. Então, por que eu nem... intercâmbio de 11 meses? De 11 meses. Eu nem... Vocês viram que lá atrás eu nem falei do estudante, do visto estudante. Porque o visto de estudante é tão difícil no sentido de custoso. Financeiro, né? Você tem que pagar a escola à frente, não é? E ter como sustentar. Nesse visto, em específico, você pode ter uma carta de alguém que mora aqui e se responsabilize por você. Então, você não precisa apresentar um montante. Mas, se você, por exemplo, vem para fazer um curso universitário, você tem que pagar uns 15 mil à frente, que é para a universidade, não é? E, além disso, tem que ter outros 15 mil, mais ou menos, para você mostrar que você tem como sustentar aqui.
Então, visto de estudante para cá é um visto, né, caro, vamos dizer assim. E pode trabalhar, Gabi? O Tem uns estudante, que ele pode podem, trabalhar? tem uns que podem e uns que não. Isso vai depender na hora, até o que você vai estudar. Por exemplo, tem uns que dá para você fazer um estágio, não é? Então dá para você trabalhar. Mas tem outros que não dá para você trabalhar. Logo no início do curso, vamos supor, de universitário, você não sabe nada ainda, você não pode trabalhar. Você tem que. Por isso que eles exigem que você tenha esse dinheiro, porque você tem que mostrar. Você não é assim, eu tenho. Você tem que mostrar ali que esse dinheiro está ali disponível no teu status bancário após a tua vaga ter saído. E a tua vaga só sai se você pagar a universidade, tá? Então, quem quer vir estudar aqui tem que se preparar ali numas 25 a 30 mil libras para conseguir fazer isso, fora as taxas, fora a assessoria né, do visto, isso só para demonstrar para o home office para fazer aquele visto. É lógico que o de 11 meses, o visto de 11 meses, é mais barato, entre aspas, não é? Mas mesmo assim, você tem que ter no mínimo 6 mil, 7 mil ali para você pagar a escola, não é? Que você tem que pagar todos os meses à frente, mas não se enganem, se vocês faltarem, eles têm que ser obrigados, eles são obrigados a comunicar. Eu mesmo cuido de algumas empresas nas comunicações, no sistema deles, e se a gente não comunicar logo em seguida que ou a pessoa saiu da empresa ou o aluno parou de vir, menina, o empresário perde a licença, porque ele pode estar constantemente com o home office em cima. Então, muitos empresários não gostam disso. Então, as pessoas... por isso que não existe muitas empresas, né? As escolas, elas fazem isso. Mas as empresas, assim, não é muito comum uma empresa pequena, por exemplo, abrir essas portas, chegar no home office... Conceder o visto de trabalho, né? Conceder o visto de trabalho, porque não é fácil. E é custoso. Tem que ser assim, tipo... É por isso que existe assim mais para gente... Né, com mais qualificação, engenheiros, parte de IT, né? Tem algumas situações que se traz especificamente, que as empresas são de tecnologia, ou são empresas muito voltadas a isso. Tem as construtoras agora que, por exemplo, precisam de carpinteiro. Hoje em dia, carpinteiro, você não tem faculdade, não é? Mas está necessitando de carpinteiro aqui, pessoas que fazem azulejo, chão, não sei o quê, essas coisas todas. Então, as construtoras, a partir de março, eles abriram a rota para a construção civil. Então, algumas construtoras entraram, mas a hora que as construtoras entram e veem o rol das coisas que tem que cumprir, muitas fogem. Vou ser muito sincero, muitas fogem, porque você falha ali com o home office, é uma mão pesada do Estado, não é? Bom, Gabi, muito obrigada pela sua participação. Foi uma live muito esclarecedora, muitos assuntos importantes, sensíveis, né? Que às vezes as pessoas que estão pensando em migrar aí para o Reino Unido não têm conhecimento, não conseguem achar essa informação, né? De como que é a realidade do processo imigratório. Essa questão de você ter que deixar o país, se você está no país como estudante, consegue uma oferta de trabalho, não pode fazer a troca, né? Você tem que deixar o país para poder aplicar. Às vezes não tem, a gente não consegue achar, né, essa informação na internet, abordar o passaporte britânico, né? Quem tem aí o sonho de ter uma dupla nacionalidade e às vezes não tem como conseguir pela via sanguínea, né? Acaba às vezes optando em residir em um país para obter, né, a dupla nacionalidade. Te agradeço muito pela participação. É sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma consultoria e eu espero que esse vídeo possa chegar a um grande número de pessoas, porque realmente a falta de conhecimento, né, de cada país, né, de como funciona as leis, né, os requerimentos. Então, eu acho muito importante esse nosso trabalho. Muito obrigada. Para vocês, né, que estão interessados nesse assunto de imigração, que querem migrar para um outro país, semanalmente a gente vai ter vídeos com profissionais renomados, com advogados internacionalistas. Então já curta o vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana a gente vai ter profissional, assim como a Gabi, né, gabaritada, especialista no assunto em imigração.
trazendo informações preciosas para a gente. Gabi, muito, 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 muito obrigada mesmo. Vocês são umas queridas. Eu agradeço imensamente o espaço, o público que está nos assistindo. Dizer que se precisarem de qualquer coisa, entrem em contato. Nós estamos aqui na Inglaterra, sempre trabalhando em prol dos clientes para que eles consigam realizar os sonhos deles, e na possibilidade de nós conseguirmos ajudar, nós vamos ajudar. Agradeço imensamente o espaço e vocês, que também amei conhecer vocês muito acessíveis e carinhosas, eu gostei muito. Muito obrigada mesmo. Um beijo a todos e nos vemos aí na próxima semana. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijinho, tchau, tchau.